E é isso aí, pessoal. Segundo dia de Paving Expo, 8ª edição da Paving Expo, né? E também 8ª temporada de PoeiraCast. E, cara, a gente tá numa feira que a gente gosta demais de participar. E pra mim, de verdade, hoje tô gravando um episódio muito especial com dois caras que eu admiro demais. A gente vai contar um pouco das histórias aqui. Eu conheci eles ano passado, mas já tem muita história para contar aqui. Brincadeiras à parte. Estou aqui com os dois caras que me ensinaram e me ensinam muito a trabalhar até hoje. Jairinho, Rafa, meus amigos, meus parceiros. Cara, eu acho que eu já falei tanto de vocês, né, por onde eu passo, mas para vocês, eu acho que vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês, o respeito que eu tenho por vocês, mas a gente tem que falar para vocês ouvirem que, pô, obrigado por tudo que eu sei nessa vida, eu devo muito a vocês e o que eu sou também. Inclusive, esse projeto também só existe por vocês terem me apoiado lá atrás e até hoje, tá? Então, sejam muito bem-vindos. O PoeiraCast é uma extensão da casa de vocês, né? Estejam aqui quando quiserem e, pô, foram 8 temporadas para eles virem aqui, viu? É brincadeira, viu? Vocês não tem vergonha na cara, não, Não tinha café. Não tinha café. Tá aí, a engenharia não pode faltar café, né, cara? Jatinho, eu tenho que te falar uma coisa. Você hoje levantou uma bandeira no nosso mercado defendendo o loteador. É isso aí, mostrando o que o loteador faz, né, desbravando esse Brasil todo. Isso aí, cara. Então, e isso daí tava com um vácuo, né? Ninguém ficava colocando... Ninguém fala, né? Falando Ninguém fala. o quanto que a gente sofre para fazer o... É fácil, né, Rafa? É fácil fazer, né? Então, parabéns para você. Imagina, parabéns Nós pra gente. aqui, a gente só deu uma sementinha para você. Não, bora lá. Bora lá. Fizemos tudo junto. É isso aí. Rafa, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E é o que o Jairo tava falando, a gente que viveu nesse ramo aí, principalmente quando a área de loteamento expandiu, né, Jairo? Muito investimento externo, da área financeira, e o quanto a gente lutou para que não se perdesse a técnica, né? Exato. A gente não perdesse, não descolasse da técnica. Muita gente achou que em determinado momento o loteamento era um banco, depois acharam que era uma imobiliária, mas na verdade é uma empresa de engenharia, né? Que aí gera um produto que aí se faz lá, o financeiro, imobiliária, mas... Ô Jairo, me fala aí, vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês, né? Eu sei, conheço bem vocês, mas a galera ainda não sabe. Jairo, me fala, você começou há muito tempo, né, trabalhando nessa área, e como que era aquela época? Eu comecei em 83, muitos aqui não... Mas a gente tinha 2 anos de vida, né, o Ravi tinha 9. Em 83, comecei como estagiário na Scopel e cheguei lá até diretor, superintendente de engenharia e de projetos. Fiquei na Scopel durante 33 anos, depois eu fui para a Setipar, onde montei a unidade de São José dos Campos e estou lá hoje já há 11 anos. E a Setipar, né, foi muito bem em São José, acho que devido à sua conexão com a cidade, né, Jairo, né? Sabe, eu tinha feito um loteamento em 1998 em São José dos Campos, depois retornei em 2014, para 15 para São José, fazendo loteamento para Setipar. Estou lá até hoje, né? Isso aí. E Rafa... Da onde você veio, Rafa? Jacareí pro mundo, hein? Bem, eu tô 20 anos aí na estrada. Comecei com obras públicas, gerenciamento, sempre na área de infra. Eu gostava e por sorte tive oportunidade. Depois parti para a área rodoviária, Delta. Fizemos aí a duplicação aqui da nossa vizinha Marginal Tietê. Foi fácil, tranquilo? Não, foi super tranquila. Obra 24 horas por dia, 7 dias por semana, 1 ano direto. Depois trabalhamos em alguns outros projetos aí, trabalhei em alguns outros projetos da Delta, e aí fui para a área de loteamento, pela experiência em infra. Então, na hora que cheguei lá, entendi que a experiência em infra era só uma parte, e foi muito rico para o meu currículo, para a minha experiência. Encontrei vocês, e aí mais de, acho que uns 12, 13 anos nessa área, desde que eu fui para a área de loteamento, e aí nós fizemos algumas coisinhas aí pelo Brasil juntos. É isso aí, pessoal. No caminho de nós três aqui, acho que se cruzou lá dentro da Scopel, né? E desde lá, acho que a
a admiração por vocês só cresce, tá, gente? Então, foi uma escola muito boa pra gente, muita gente passou por ali, né, Jairo? Sem dúvida. E assim, o mundo de loteamento, né, tem loteamento pro Brasil inteiro, mas as pessoas que estão ali inseridas nesse movimento de loteamento são as mesmas até hoje, né, Jairo? Não tem uma renovação, né? O mais bacana que eu sinto, assim, é ver muitos engenheiros que começaram trabalhando comigo e hoje estão em grandes empresas, né, de loteadoras, né? Estão aí desbravando esse Brasil junto e sempre a gente E a gente tem um grupinho, né, que a gente tem um network que a gente nunca pode Verdade. perder. Estamos falando disso agora, né? A gente não pode perder de trocar as informações, né? Boa. As experiências de cada um. Eu sou mais velho da turma, mas eu aprendo todo dia com vocês. Então é uma coisa maravilhosa esse contato. E você tocou num negócio interessante, né? Que eu sempre falo pro pessoal, né? Principalmente para quem tá começando, tenham a quem vocês, a quem recorrer, a quem você tirar a sua dúvida. Cara, eu já tô na estrada há mais de 15 anos, esses dois aqui mais ainda. Mas, cara, sempre que eu tenho uma dor de barriga, seja em qual área for, pô, eu ligo pro Jairo, eu ligo pro Rafa, a gente gosta de um ajudar o outro, trocar ideia, porque é isso, né, Jairo? Conversando a gente aprende muito, né? Sim. Não, e você vivenciou uma coisa que pode ser que eu não vivenciei. Eu tô na estrada há 44 anos, mas não é quer dizer que eu vi tudo. E na área de loteamento a gente nunca vê tudo, né? Não tem Aí, jeito. quanto entendimento de assunto a gente chegou estando junto. Exato. É isso, naquilo, troca de ideia, porque primeiro que a gente é aberto um ao outro. Eu lembro de um, eu falo assim, a gente é muito grato ao Jário, a gente é nosso pai. Nosso pai. E não é à toa, porque pela humildade dele, pela força de vontade que ele tinha em nos ajudar, e também a gente era aberto, obviamente, a receber. Quando a gente trabalhou junto, que a empresa expandiu para o Brasil todo, obviamente a gente não ficou trabalhando hierarquicamente abaixo dele o tempo todo. Eu lembro de finais de semana que eu pedia para ele ir nas nossas obras e ele, por força de vontade dele, que ele não tinha obrigação nenhuma, ele ia. Quantas reuniões depois de 8, 9 horas da noite lá, sentado na mesa dele, já eu tô com dificuldade disso, tô com dificuldade daquilo. E ele sempre com humildade, isso é uma gratidão que não tenho eterna, né, Eu acho cara? que esse é o mínimo que a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que quando a gente trabalha em qualquer empresa, a gente tem que vestir a camisa, né? E eu brinco, né? A gente fala que o Jairo formou mais engenheiro para loteamento do que qualquer faculdade, viu, Jairo? Sim, sem dúvida. Ô, Jairo, a gente sempre... Assim você vai me dizer a minha idade. Ô, Jairo, a gente sempre conversa, né? Dos causos, né? Das histórias dos loteamentos. E você uma vez me contou de uma vez que você se perdeu, acho que foi em Bugaçu. Em Bugaçu, na fazenda da ilha. Eu estava com o engenheiro da prefeitura lá, o Daniel, que conhecia tudo lá, né? E nós estávamos querendo fazer a nova ligação entre Imbu e São Paulo. Tá. Que passava tudo por dentro da fazenda, era uma fazenda de eucaliptos. E a gente ia marcar onde que seria a nova estrada, né? E começou a cair a temperatura, começou a chover. Lá chove? Em Bugaçu chove, Rafa? E faz frio. Faz frio? Um frio de matar, e de repente, quando a gente viu, a gente não sabia para onde que estava. Eu lá estava com o topógrafo, o engenheiro da prefeitura, o topógrafo da prefeitura, e ninguém sabia o caminho. Quando de repente chegamos num sítio, os cachorros atrás da gente, e aí foi a grande sucesso, Salvação. né? Que a gente achava que estava num local, Estava em outro. estava em outro, totalmente diferente. Ué, mas você não tava com o seu Waze ligado, não, Jairo? O que é isso? Que ano que era isso, Jairo? Você lembra? Isso foi em 87. Nossa, 88, cara. não, é 88. Que cara. 88. Mas deu tudo certo depois, Jairo. Deu. Se encontraram, né? Cheguei em casa tremendo de frio, molhado. Cansado. Ô, Rafa, e você fez, pô, você trabalhou aqui na Marginal, né? Você fez urbanização dentro de comunidade, né? Também deve ter boa história, cara. Tirou uma aí pra contar pra Pois gente. Olha, te falar um negócio assim, aqui da Marginal tem uma interessante. A gente tava fazendo a obra aqui e eu trabalhava no turno da noite. Eu era responsável do turno da noite e participava das reuniões durante o dia. Que legal, né? E não dormia não, né? Aí teve um dia e a gente tinha um problema aqui na Ponta das Bandeiras, que uma questão de drenagem.
E aí eu tinha uma segunda-feira eu tinha feito a obra de drenagem e corrigiu o problema. Aí na quarta de manhã, por volta das 5 horas da manhã, todo mundo... Teve uma chuva muito forte de terça para quarta, todo mundo me ligando na quarta de manhã falando: a sua obra de drenagem não funciona, a marginal tá cheia de água, tá cheia de água. Só que não foi isso. Na verdade, a São Paulo inteiro tava alagado. Tava alagado. E o pessoal filmando, da televisão, filmando exatamente em O cima. ponto da obra. Achou que o problema tinha chovido e nossa obra não estava funcionando. Eu falei: não, gente, olha a direita da televisão, São Paulo inteira tá alagada. E eu assisti durante a madrugada o rio Tietê enchendo. Caramba, É uma das coisas mais assustadoras que eu vivi na minha vida. Eu não sabia se eu corria, se eu ficava, porque a gente tava querendo ver se realmente encheu ou não. E ele, numa questão de, assim, 1 hora, ele encheu o canal, cara. Transbordou mesmo, e foi uma das coisas E mais assustadoras que eu vi na minha vida. qualquer chuvisco, ele Mas alagava. nessa época ele já estava alguns anos sem alagar, Tá. porque eles tinham feito a A canalização. limpeza da calha. Então já não era uma coisa mais natural, só que ali foi o primeiro alagamento pós a calha, porque eu acho que choveu demais mesmo, enfim. E aí ficou nessa questão de que acharam que a nossa obra de drenagem não estava funcionando, mas na verdade o rio inteiro estava alagado. Ele tampou a entrada da água. Eu não sabia que... Libera aí, deixa sabe escoar aí, pô, tá E doido. acontecia muito isso. O pessoal acordava e os programas de TV da manhã, muitas vezes sensacionalista, e, por exemplo, um caminhão uma vez saiu do Rio Grande do Sul com carga de fósforo mesmo, Fósforo. indo pro Pará, pegou fogo embaixo da Pão das Bandeiras. Meu Deus do céu, Então, a culpa era da obra, né? Saiu do Rio Grande do Sul, e aí é exatamente a mesma coisa. O que vocês estão fazendo em Balapão das Bandeiras? Que o helicóptero pegava de cima. Só fogo. E não sabia. Falou: o que vocês fizeram em Balapão das Bandeiras? Tá pegando um caminhão pegou fogo. Eu Eu não fiz nada, cara. É sempre a culpa da obra, né? Parou a marginal. Eu falei: não parei, não. É sempre assim, sempre culpa da engenharia. Engenharia que causa transtorno aí. Ô Jairo, assim, boa parte do que a gente coloca no currículo, né? Dos empreendimentos que a gente coloca, eu e o Rafa, foi sobre sua gestão, né? Você tem anotado quantos loteamentos você já fez pelo Brasil? Boa pergunta. Quantas unidades? Quanta área quadrada urbanizada? Metro quadrado Você sabe urbanizado? uma coisa que eu tô começando a levantar todos os empreendimentos que eu fiz. Até recentemente, né, o nosso outro engenheiro, amigo nosso, Cláudio, começou a levantar um monte de empreendimentos na nossa época, que todos aquela que a gente tinha responsabilidade. Então, hoje, eu acredito que a gente tem mais de 140, 150 empreendimentos lançados. Unidades, então, se levantaram. Eu vou te falar que a gente fez aí, brincando, umas 60, 70 mil unidades, se não mais. Eu que contabilizo uns muita 23, eu acho. 23, eu acho. Rafa deve estar mais do que isso aí Tá também. 70 e poucos. Eu levantei a última vez, dava 30 mil unidades. Contando aquela época de Então, se você for ver tudo isso, brincando hoje, dá uns 70 mil, 80 mil unidades que foram feitas. Fácil. Entregues todas, Aham. isso que é muito importante dizer que não todas. Ô, Jairo, Muitas, 70 mil vezes... vezes 4 pessoas, 80 vezes 4, cara, dá 320 mil pessoas. Pô, é Sabe, maior que muitas. Jacareí, Maior que Jacareí do Rafa lá. Eu sempre falo assim, nós, loteadores, nós somos os bandeirantes, né? Aham. Porque a gente começa a pegar uma área crua, a gente às vezes afastado do centro e a gente leva desenvolvendo o país. leva rede de água, cresce leva a infraestrutura do esgoto país. e a gente acaba suprindo muitas necessidades de bairros que foram às vezes até clandestinos Exatamente. e a gente acaba levando água, energia, esgoto para a região que não tinha nada. E olha só, E a pra gente vocês. não tem nenhum incentivo do governo. Não, é isso que eu ia falar. Para vocês entenderem, vocês que estão aí em casa. Quem desenvolve uma cidade, uma comunidade, são os empreendedores, são os loteadores, não é a prefeitura. A prefeitura faz a gestão de tudo aquilo que a gente tem que entregar para eles. Então, muitas das vezes a gente já foi recebido, né, como vilão numa cidade, né, Rafa? Praticamente como tratar como bandido, né? Querer só vender lote. Mas não, se não é essa parceria entre o privado e o público, não há desenvolvimento na cidade. Então, existe uma grande responsabilidade no serviço, no trabalho que a gente faz, né, gente? É porque todo projeto que a gente desenvolve, além da infraestrutura do projeto, a gente tem uma responsabilidade pelo entorno. É isso aí. Isso é inerente a projeto.
Então a gente melhora o entorno, melhora quantos abastecimentos de água ou saneamento de bairros vizinhos, que você acabou de falar, a gente não corrigiu, que estava lá largado, enfim, sem possibilidade de... Eu sempre falo que a gente é a solução pro caos É isso. urbano. Porque quando a gente vem com loteamento, a Sabesp pede pra gente ver com uma adutora, É isso. um emissário, que não é só para atender o nosso empreendimento, todo muito entorno mais aqui, né? o entorno, né? Você acaba corrigindo. E você coloca energia, tudo, você coloca todas as redes, tudo de graça e não Acesso. Quantos acessos a gente não melhorou? Largamento de rodovia. né? Extensão a gente de rede, né? Sabe? Isso. A gente vive falando disso aqui, né? Puxando já para o outro lado da conversa, sobre a questão da dificuldade da mão de obra, da nova geração, né? E o que a gente vem fazendo para suprir isso, né, Jairo? Cara, conta o que você, como profissional, tá tentando fazer, Jairo, para sanar essa dor que é a falta da mão de obra. Hoje nós estamos aqui na feira exatamente para ver novas tecnologias, né? Porque hoje você tem que procurar equipamentos que supra a mão de obra. Você tem que ter um mínimo de mão de obra, porque está muito difícil. Você hoje, para fazer uma guia e sarjeta, você tem várias empresas da parte de pavimento, de guia e sarjeta pré-moldada, que extrusada, que te facilita demais. Com o emprego de tecnologia, né? E assim, a gente tá falando, não é uma tecnologia absurda, né? Não. Algo semi-eletrônico ali. Já. E rede de água, hoje, você tem que, de drenagem, você tem que procurar fazer em PVC. PVA, PAD, PVC, né? Mesmo a rede de água já em PAD, né? Hoje, PAD hoje e o esgoto em PVC. E para você tentar minimizar a quantidade de funcionários da mão de obra. E trabalhar com equipamentos de compactação, evitando... E assim, esse é um lado, né, das novas tecnologias, né, visando suprir essa necessidade de mão de obra que está em falta, mas olhando pelo negócio que o Rafa é especialista na questão da gestão, de deixar o processo mais enxuto, né, Rafa? Exato. E trabalho praticamente que o tempo todo é isso, né? A gente, pelas nossas empresas, TRK, a Infra, e o Jairo Cossetti, enfim, a implantação dos projetos ela está cada vez mais tecnológica, equipes reduzidas e especializadas, materiais, tecnologia, como você disse, e o processo está cada vez mais enxuto. O interesse pela área técnica, ele parece que reduziu, então, assim, há um afunilamento, a demanda continua existindo. Então, o que nós estamos fazendo, por exemplo, nos nossos projetos? Equipes reduzidas, a gente pega o pessoal e desenvolve, treina, capacita, mantém para que a gente tenha aquela equipe sempre desenvolvendo. Não dá para expandir demais, não está dando para a gente... Não é dá para escalar, né, Rafa? Não dá para escalar. Hoje não é mais... Eu nunca entendi muito a engenharia como escalável, hoje cada vez menos escalável, justamente por isso. Porque a gente está transformando equipes de especialistas, então não dá para você ter muitos especialistas. E outra, né, a gente viveu numa época, né, de uma empresa muito saudável, e a hora que começou a escalar, querer, né, e mesmo com aquele tamanho de estrutura, não deu muito certo, né, já foi, acho que um momento difícil para todos nós aqui, né? Pegou uma época também de um plano econômico bem ruim, difícil, né? né? Mas isso mostrou pra gente que não dá para você escalar e você achar que fazer obra em São Paulo é isso. E fazer obra no Pará, em Ceará e no Amazonas, que é o mesmo custo. Nós conhecemos o Brasil inteiro, a importância da regionalização. A gente está conversando isso agora, um pouquinho antes, né? Cada um tem uma cultura, cada lugar tem sua cultura, o seu tempo, o seu clima. Eu falava muito isso nas nossas reuniões lá, principalmente quando tinha a parte dos investidores nas empresas que a gente trabalhou. A engenharia, você tem que conhecer onde você está trabalhando. Eu falava assim, o engenheiro ele tem que conhecer o clima, saber de que lado que a nuvem vem que vai chover. Quem ele recorre lá dentro da ele tem que cidade. saber, ele tem que conhecer. Eu estou fazendo obra no Rio Grande do Sul. Agora que você vai entrar no período de seca. Então, inverte. A mesma coisa quando você está no norte, você tem que saber a parte do clima.
você trabalha 6 meses. Eu lembro que uma vez a gente fez obra Marabá. Eu era gestor da obra de Marabá. Veio um cronograma feito pela área financeira da empresa, eu lembro até hoje isso, onde eles queriam colocar um capital para investir na obra de Marabá por 6 meses. Exatamente os 6 meses que chove em Marabá. Eu falei, mas não tem como. Não tem como fazer. É impossível. Não vai, né? Vocês estão escolhendo os 6 meses errado. Por quê? É conhecer o local, a regionalização. A engenharia não é simplesmente de qualquer jeito, ela tem que ser. Tá doido. E Marabá, no Pará, Cidade Nova, né? Cidade Nova. Não, Cidade Nova era Barreiras. Era Barreiras. Barreiras. Delta Park. Delta Park. Barreiras também foi um case pra gente. Nossa. Era 5 mil Nós lotes, né? 5 mil lotes. Nós 3 de novo, né? Nós 3 de novo, viu, E gente? foi uma coisa lá que era uma área que era plana, que nem essa mesa. E nós tivemos que Verdade. trabalhar tudo. Com a primeira vez que nós trabalhamos com a drenagem PAD, Aham. porque eram... Baixa declividade, né? Baixa declividade, o pavimento, a gente não tinha camada suficiente de aterro. Recobrimento, né? Recobrimento. Então nós tínhamos que trabalhar com novas tecnologias, né? Para ajudar a Até gente. porque você tem um produto final dentro de um valor de mercado. Então, a tecnologia precisa ser empregada para que ele fique dentro do custo. Por acaso, né? O que a gente faz, né? Foi lá que a gente primeira vez utilizamos, né? Então, Que bom, que bacana. E é isso, né, gente? A gente tá tendo esse bate-papo rápido, né, com esses dois caras sensacionais, dentro do PoeiraCast, né, 8ª temporada do PoeiraCast, na 8ª edição da Paving Expo, tá? Querendo agradecer nossos apoiadores, a Cor Plastic, que tá sempre com a gente, e todos os demais. E a gente tá caminhando pro final aí do nosso bate-papo, né? Teremos vários outros episódios, tá, gente? E lá em São José dessa vez. E eu queria que você já deixasse uma mensagem, principalmente para quem está começando a jornada aí dentro da engenharia, né? Que não conhece muito a fundo a área de infraestrutura, de loteamento, né? Para chamar, resgatar esse pessoal para engenharia, cara. olha, eu sou um cara que comecei, posso dizer que eu sou nativo da área de loteamento, né? Porque eu comecei como estagiário na área de loteamento e estou até hoje, né? Depois de 44 anos, estou aqui batalhando sempre no meu área de loteamento. A área de loteamento não tem repeteco. Isso aí. Cada projeto é um desafio. Não tem rotina, Não né, tem Jair? rotina, você tem 1000 desafios todo dia. E é uma parte muito gostosa de trabalhar, né? Eu digo que é apaixonante o Isso aí. loteamento. Porque você, além de você estar fazendo uma obra bonita, legal, você está conseguindo realizar sonhos de milhares de famílias que é a Poxa, primeira Na moradia. casa das pessoas. Isso aí é o sonho, né? Isso daí, Às vezes é a primeira e a única, né, Jair? primeira e a única. Então isso daqui é tão legal você ver, assim, quando a pessoa está indo para comprar o seu primeiro lote, ele vai com a família toda, tira foto, e depois quando você volta lá, eles te convidam até para um Cafezinho. cafezinho Cansei com de bolo, tomar café na casa dos outros. o churrasco na hora de bater a laje, e eles já estão morando lá, né? Que legal, Então, cara. e você vê que eles vão evoluindo, e a casa dele fica uma super apresentada. É por isso que a gente tem que entregar o melhor da gente, né, Rafa? Quando a gente está Uma coisa- executando uma Uma obra. coisa que eu Exato. digo, a infraestrutura que você coloca para o popular e para o alto padrão é a É a mesma. mesma, né? Tem que ser tudo com a mesma qualidade, você tem que criar sistema de lazer e você dar qualidade de vida para eles, né? Isso é o mais Que importante. legal. Rafa, para você eu vou pedir para dar um recado mais voltado para gestão, coisa que você é especialista, né? Às vezes o cara se formou, já quer abrir sua empresa, a gente sabe que precisa trilhar um caminho, precisa de ter um apoio de outras pessoas no meio desse caminho para depois abrir uma empresa saudável, né, Rafa? Ô, Jefferson, seja na gestão, na questão empresarial ou na engenharia, uma coisa que a gente estava falando também agora há pouco no café que a gente estava tomando, não existe segredo, não existe atalho, não existe invenção, não adianta. Existe uma fórmula básica, não é superficial, é imersão, é dar atenção, é trabalhar, é imergir no seu projeto, é imergir no seu negócio.
É imergir, é cuidar daquilo da maneira correta, né, Jair? A gente tava falando exatamente isso aqui. Não adianta passar por cima, superficialidade, isso não existe na engenharia, não existe na gestão. É você viver aquele projeto, né? A gente sempre falou isso. E não é uma coisa que eu vou falar agora, não é que a gente trabalha 24 horas por dia, mas você não é engenheiro das 8 às 18, você é engenheiro daquele projeto. Você pode até não estar lá, mas você é engenheiro daquele projeto. Então, tudo que está acontecendo naquele projeto, ou no seu negócio, ou você é responsável por aquilo 24 horas por dia. Se você tiver esse espírito, não tem erro. Não tem erro. Caramba, hein, ó. Cada conversa com esses caras é um aprendizado, viu? Só para terminar, eu digo assim, hoje os projetos em BIM vieram para resolver muita coisa. Nossa, já vi mais. Facilita muito a vida dos novos engenheiros. E eu sempre falava que um bom engenheiro é um engenheiro BIM, é o BIM. É o BIM. É o BIM, cara. Quantas vezes a gente não compatibilizou o projeto, abrindo todos na mesa todos, e cara. lendo os projetos? Exatamente, cara. Tudo bem que a tecnologia vem para ainda melhorar ainda mais. Da velocidade, né? Não é nenhuma novidade isso para nós. né? Não é, isso é coisa que a gente sempre fez. Né? E o Jair pegava no pé, viu? Quando dava um erro na obra, o bicho ficava bravo com a Mas só gente, é viu? possível se você viver aquilo, se você realmente se entregar para aquilo. Ficava um pouquinho vermelho. Fica lá, o Jair quando fica vermelho. O Rafa também. Se os dois ficarem vermelhos, ó, eu nem chega perto, viu? O dia que eu via esses dois vermelhos, eu dava a volta, ligava, falava que tava com dor de barriga pra não enfrentar esses dois, não. E ó, última coisa do Jair. O Jair, ele era do cara assim, ó. Sábado, ele te liga, fala, ô, 7 horas da manhã te liga. Você tá onde? Eu falei, ué, tô dormindo, né? Sábado, geralmente a gente dorme. Não, vamos ver obra. Eu falei, pô, não, vamos, Jair, vamos sim. Aí, pô, você sabe que o Jair mora em São Paulo, né? Mora em São Paulo. Gente, pô, 7 horas, umas 9h30, ele tá chegando aqui, né? Não, Jair, vamos sim. Você chega aqui, ó, umas 9h30? Não, pode descer, que eu já tô no seu prédio, cara. Então, a gente já tava lá. Já na padaria, já tô chegando. Fala, Valdo. E aqui é assim, ó. Eu tô um amigo comentando outro. E é assim, Jair, de verdade. Até hoje, né? Até hoje, graças a Deus, cara. Ensinou a gente, ensinou. Vivia o projeto. Exatamente. Ele não ligava pro cargo que ele tava ocupando, se ele era responsável por aquilo. Aquilo era dele. Isso Sempre mesmo. foi. A gente aprendeu demais. Uma coisa que eu sempre aprendi, obra começa a ser. É isso mesmo, né? Você tem que estar junto com os teus funcionários, teus colaboradores, você tem que estar junto com eles iniciando. Depois que você soltou a obra, você quer ir embora, vai embora, porque a obra vai tocar. Vai tocar. Você tendo... Até porque a gente acumula atividades operacionais e administrativas. Então, solta o operacional E vai cuidar da parte administrativa, né? faz parte. Bom, pessoal, é isso. Falamos aqui com, acho que para mim, os dois maiores caras que entendem de loteamento, de obra, de implantação e gestão de obras de infraestrutura que eu conheço. Para mim é uma honra tê-los como amigos, tá? E sabe que a casa aqui está sempre de portas abertas. Então, até o próximo bate-papo, viu? Rafa, obrigado, hein, meu irmão? Agradecer o pai aqui. O Jair, todo dia. A gente brinca que o Jair tem 2 filhos, né? Um alemão e um japonês. Então... É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima aí, cara.